Queridos, eu tenho que te dizer, você não é bom. Eu não sou bom, Deus é bom. Eu não sou bom. Segundo Jesus, ninguém é bom, né? E a gente acha que a gente é bom. Ah, mas eu sou bom em alguma coisa. Você é bom no quê? Você não é bom em nada. Se não fosse Cristo em você, estava enrolado. Cristo em nós. Cristo é tudo. Cristo é tudo. E eu gostaria que você entendesse isso. Gostaria que você vivesse isso. Eu gostaria que você desfrutasse disso. Eu gostaria que você descansasse nisso. Cristo é tudo. Tudo em todos. A palavra de Deus diz que nele habita a plenitude da divindade. Ele é completo. Ele não precisa de mais nada, né? Ele não precisa de mais nada. Eu fico feliz em ter acesso à palavra de Deus. E era algo que deveria trazer alegria ao seu coração. Ter acesso à palavra de Deus. Tem gente que busca tanta campanha, busca tanto enfeite, busca tanta coisa, e nós temos acesso à palavra de Deus. Quando Jesus perguntou aos discípulos, viu, e vocês não vão me deixar não? Está todo mundo aí injuriado com o que eu estou falando, vocês não vão? Aí Pedro virou e falou assim, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. A questão não era ocupação. Pedro podia voltar a pescar, enfim, eles podiam voltar às suas ocupações. Mas ele não ia encontrar palavras de vida eterna. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós não damos valor a isso. Hoje eu estava deitado e dei um grito com a Dani. Falei, Dani, eu não aguento. Como que as pessoas conseguem viver sem a palavra de Deus? Querido, como que você consegue passar o dia sem ler a palavra de Deus? Como que você consegue chegar à noite e falar assim, hoje foi tão corrido, eu não consegui ler nenhum versículo, e aí quando lê por obrigação? Como que você consegue fazer isso? Eu até estava falando com o Fábio hoje sobre... Eu falei para ele, Fábio, eu queria fazer uma minissérie de pregações. Aí o Fábio colocou minissérie. Eu me senti um artista, ou um produtor de uma minissérie. Quando eu li, eu falei, ué, uma minissérie? Bom, mas toda vez que eu leio a palavra, Deus move em mim tanta coisa que eu não consigo falar em um culto só. E Deus tem movido muito essa questão de estar conectado. O que é estar conectado? O que é essa conexão nesses últimos tempos? Desde quando eu li aqui um dia, João capítulo 8, e eu nem me recordo porque, acho que eu estava falando de... Era uma das características do caráter de Cristo. Lá no começo, que Jesus se inclinou e foi escrever no chão. Alguém lembra qual foi essa paciência? Então, foi paciência. Aí quando eu li esse trecho aqui de João capítulo 8, né, que chegaram para Jesus e falaram assim, viu? Eles pegaram uma mulher em ato de adultério e falaram assim, olha, na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que disse? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. E aí, continua dizendo assim no verso 7, visto que continuavam a interrogá-lo. Ou seja, Jesus ele parou ali
E este versículo me chamou muita atenção, que a palavra, e o Senhor me dizia assim, eu estava conectado com o Pai. Aquele momento que eu fui escrever no chão, e eu comentei nesse dia, né, que eu fico perguntando para Deus, o que o Senhor escreveu no chão? O que estava escrito ali? Por que não está na Bíblia aqui o que o Senhor escreveu no chão? E Jesus deixou muito claro para mim que este é um momento de conexão com o Pai dele. Que o tempo todo ele está conectado. Isso começou a me chamar a atenção e eu comecei a me entregar mais a momentos como esses. Porque quando nós somos exigidos em algumas respostas, em algumas atitudes, em algumas decisões, somos exigidos em posicionamentos, e nos precipitamos, e as coisas dão errado, sabe por quê? Porque nós não estamos conectados com o Senhor. Aquilo ali que foi colocado para Jesus foi assim, olha, na lei diz isso. Foi colocado o que para Jesus? A palavra. Moisés, ele fala na lei, apedrejar, e aí? O que o Senhor diz que a gente tem que fazer? Ele não respondeu de bate-pronto. Eu imagino ali que juntou tudo, né? Juntou paciência, juntou mansidão, juntou domínio próprio. Juntou tudo ali no caráter de Cristo e ele simplesmente se inclinou e foi escrever no chão. Para ter um tempo com o Senhor. Quantas vezes fazemos isso mediante uma situação que nos encurrala? Quantas vezes? Já queremos nos defender, já queremos acusar, já queremos argumentar, já queremos dar satisfação, já queremos encher de desculpa, não, porque não é assim, porque não é desse jeito, você é muito radical, você é muito ansioso, e na verdade ansioso é você, ou sou eu, de não parar e prezar por uma conexão com o Salvador. Não fazemos isso. E quanto mais passa o tempo, menos nós fazemos isso. E isso se dá por quê? Se dá porque nós não temos intimidade com a palavra. Porque quando você lê a palavra, e a palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, diz que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, aquele que é a palavra habitou entre nós, ou seja, Jesus. Quando você tem contato com a palavra, você tem contato com Jesus. Quando você tem intimidade com a palavra, você tem intimidade com Jesus. Quando você conhece a palavra, você conhece Jesus. Quando você vive a palavra, você vive, sabe o quê? Olha, eu dei tanta dica e vocês não conseguem nem responder. Jesus. Mas por que viver Jesus? Sendo que viver Jesus é fazer a vontade dele e não a minha. Viver Jesus é satisfazer a vontade do Pai e não a minha carne. Por que viver Jesus? E eu estava bastante sedento por conhecer essa conexão de Jesus com o Pai. Em um só capítulo, e eu confesso que eu, por ser uma minissérie, eu não vou pregar só hoje, mas em um só capítulo da palavra eu consegui encontrar algumas situações que fecha essa conexão de Jesus com o Pai. Não é só aqui, mas aqui fecha isso, que nos faz entender. Abre aí em João capítulo 14. Hoje eu vim vestido com bastante roupa, porque está difícil fazer frio, e aí quando faz eu tenho que colocar as que eu não uso, né? Eu estou com um calor que você não imagina. Mas eu vou ficar assim, quem assistir no YouTube vai falar, está nevando lá em Indaiatuba. Eu estou com aquela camisa por baixo, viu, doutor Antônio? Estou com ela por baixo, estou com essa, estou com esse cachecol, com isso aqui, eu vou derreter. Vou sair daqui com 70 quilos. E outra, se eu tirar esse negócio aqui, eu vou ficar igual o Lucas, porque nós estamos com a camisa igual. Olha a situação. Eu tive que falar, muita gente não reparou. Alguém tinha visto? Droga, não devia ter falado.
Eu achei estranho, na hora que eu subi aqui, ele deu uma risadinha para mim, eu falei, será que eu estou bonito hoje? Aí ele falou, camisa igual a minha. Eu falei, a sua que é igual a minha. Graças a Deus. Jesus devia ter uma dessa, Lucas. Né? Andar igual Jesus. João capítulo 14. Como é maravilhoso ler textos, versículos já tão conhecidos. Versículos já tão batidos, e a gente vê que a gente não entende nada. E a gente vê que a gente não sabe nada. Eu vou ler e vou parando um pouquinho aqui para a gente entender. Não vai ser uma pregação expositiva, mas eu quero que você entenda isso, para você entender o benefício de estar conectado. E aqui no caso de Jesus conectado com o Pai. Diz assim a partir do verso 1, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus quer estar junto conosco, junto. Ele te ama tanto, que ele quer estar junto. Aí ele fala assim, eu vou te levar para onde eu estiver. No verso 4 diz assim, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele perguntou? Aí na sua Bíblia está um ponto de interrogação. Ele afirmou. Ele falou assim, vocês conhecem. Você conhece? Ele falou assim, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, no verso 5, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Aí Jesus vem com aquela tão famosa frase, ou versículo que você conhece e ouviu desde sempre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém o quê? Vem ao Pai. Ele disse o quê? Ninguém vem. Não é ninguém vai. É ninguém vem ao Pai. E você não pode chamar os discípulos ali de tapados, não, porque muito tempo muita gente não entendeu e não entende até hoje o que a palavra de Deus é tão clara em dizer. Viu, vocês conhecem o caminho. Qual é o caminho para viver no que Ele tem preparado? Qual é o caminho para viver na eternidade com Ele? Qual é o caminho para ter a vida eterna ao lado dEle, junto dEle? Para onde eu for, eu vou levar você. Qual é o caminho? E Ele afirma, você conhece o caminho. Sabe por que Ele falou que você conhece o caminho? Porque eles andavam com Jesus. Você conhece. E aí os discípulos, vai você, Tomé? Pergunta aí qual é o caminho, porque ele tá doido para partir, para ir para esse lugar aí, e a gente vai ficar aqui sem saber o caminho. E aí, Jesus falou, antes dele perguntar, Jesus falou, vocês conhecem o caminho, você conhece. Qual é o caminho, Jesus? Como assim? Como a gente vai saber? Aí ele falou, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. O que te leva à vida eterna sou eu. O que te leva à paz sou eu. O que te leva à alegria completa sou eu. O que te traz e te leva à vida plena sou eu. Eu sou o caminho. Quando você olha para a palavra, você acha aqui que os discípulos são ignorantes. Como assim? Os discípulos não estavam entendendo. Você fica recebendo isso todos os dias e de repente você se enrosca. Você se embaraça com tanta coisa deste mundo e põe a perder tudo isso que você tem ouvido. Por que vamos criticar os discípulos que andavam ali com Jesus? Por que vamos criticá-lo? Se por qualquer bobeira nos embaraçamos. Por qualquer bobeira nos enroscamos, por qualquer bobeira nos defendemos, por qualquer bobeira julgamos, por qualquer bobeira acusamos.
Por qualquer bobeira, argumentamos, justificamos, passamos o pecado adiante. Não foi eu, foi ele. Não, mas ele que me levou a pecar. E vivemos numa mediocridade tão grande. Ao invés de olhar para Jesus e falar assim, peraí, está resolvido nele. Minha vida está resolvida nele. Ele está preparando alguma coisa para mim, ele está preparando algo para mim, que ele quer ficar junto comigo. Para sempre. Mas eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar uma morada para você. E aí ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade. João capítulo 17 fala que a verdade é a palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida e vida plena. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós nos enroscamos com teorias, nos enroscamos com campanhas, nos enroscamos com votos, nos enroscamos com teologia e esquecemos de olhar para Cristo, que é a solução, que é o caminho, que é tudo. E ele fala assim, ninguém vem ao Pai. Ali ele já começa a lançar a primeira conexão dele com o Pai. Ninguém vem ao Pai. Porque Pai, Filho e Espírito Santo são um. Eu estava com o meu sobrinho, ontem eu fui buscar o Pedro num negócio que teve dos adolescentes, e meu sobrinho quis ir comigo. Quantos anos ele tem, Tati? 5 anos. E ele entrou no carro, e a gente conversando, mas conversando de verdade, gente, porque com ele não dá para conversar brincando, não. Conversando de verdade. Ele virou para mim e falou assim, sabe o que meu pai me ensinou? Não, ele não falou meu pai me ensinou. Sabe o que nós aprendemos, eu e meu pai? Ele falou desse jeito. Eu não sei se o Wesley já sabia. Enfim, quando eu falar. Sabe o que nós aprendemos, eu e meu pai? Ele já sabia, eu sei, eu estou só brincando. É que depois ele assiste esse vídeo, eu estou enrolado. Eu aprendi com o meu pai que Deus é 3 em 1. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. É o Pai, é Jesus e é o Espírito Santo. E eles são um só. Uau! Eu estava dirigindo ali, adivinha, você não precisa nem adivinhar, porque os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Mas imagina o que eu estava fazendo. Chorando. Eu falei, E quase que eu virei para ele e falei, e não foi carne ou sangue que te revelou isso. É do céu, cara, é do céu. E aí, para a gente entender isso, Jesus falou assim, ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Está entendendo? Aí, ele diz assim, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Olha o segundo ponto de conexão de Jesus com o Pai. Se vocês me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e já têm visto. E Jesus fica dando dica. Vocês já conhecem e têm visto. E aí chegou Filipe. Ô judiação. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, viu? Dá uma dica, um perguntando o caminho, não estava entendendo. O outro fala assim, mostra-nos o Pai. E Jesus olhou e falou assim, cara, você não me conhece, Filipe. Você não me conhece. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Jesus aí mostrando pontos de conexão dele com o Pai, o tempo todo, ele está em mim, eu estou nele, quem me vê o Pai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele mostrando esses pontos de conexão aqui, e falou assim, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter te mostrado, eu ter estado com você durante tanto tempo. No verso 10, você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim?
As palavras que eu lhes digo, não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Olha aqui a insistência de Jesus para colocar na cabeça dos discípulos que ele é conectado com o Pai o tempo todo. O tempo todo. Jesus está aqui investindo um tempo nos discípulos, esclarecendo: eu estou no Pai, o Pai está em mim, as minhas palavras são do Pai, o que eu digo vem do Pai, quem me vê, vê o Pai, quem ouve, ouve o Pai, nós somos um. Quem me conhece, conhece o Pai. Jesus está insistindo ali: olha, nós somos um, estamos conectados. Você acha que as coisas que estão acontecendo aqui são à toa? E até ele diz aqui, eu parei de ler aqui, mas olha o que ele diz. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. O que significa isso? Que Jesus veio e realizou obras aqui no meio do povo, comparadas às obras que já tinham acontecido. Que tinham acontecido através do Pai. E aí Jesus veio e operou as mesmas obras. Vocês deveriam crer por causa das mesmas obras. Vocês não estão percebendo que eu estou fazendo algo e tem algo de diferente em mim? Algo que move através de mim? Vocês não estão percebendo? Jesus, ele tinha uma conexão muito profunda com o Senhor. Ele era o Senhor, estava nele, dele, por ele, através dele. E aí quando você começa a enxergar a dedicação de Jesus até esse ponto aqui, você começa a entender que tinha um propósito nisso tudo. Ele estava insistindo com os discípulos, ele falou para Tomé: eu sou o caminho. E ele falou para mim e para você: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele estava falando isso. Ele falou para Filipe: quem me vê, vê o Pai. Você não me conhece depois de ter ficado tanto tempo com vocês. E aqui ele diz assim: vocês deveriam crer por causa, pelo menos, por causa das mesmas obras. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. E aí, o verso 12, vem um texto que todo mundo usa isolado ele, sem entender o contexto. O verso 12 diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus, ele chega ali num ponto com os discípulos e fala assim: olha, e eu digo a verdade. Se você crê em mim, vocês farão as coisas que eu fiz. E coisas ainda maiores vocês farão. Sabe quando ele falou lá, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras? Sabe quando ele disse isso? Ele já quis emendar a conexão que ele quer ter conosco. Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos por causa das mesmas obras. E eu te digo mais: se você crê em mim, ou seja, se existir uma conexão entre nós, assim como eu fiz as mesmas obras que o Pai, você também fará as mesmas obras que eu fiz. E ainda fará coisas maiores. Mas por quê? Por causa da nossa conexão com Ele, não porque você é você. Ah, porque eu também sou filho de Deus. Não. Ah, porque eu também... Não é nada disso. As mesmas obras só acontecerão desse jeito que está descrito aqui no versículo 12, quando você viver a mesma conexão que Jesus vivia com o Pai. Só assim. E sabe por que nós não temos visto as mesmas obras acontecerem nos dias de hoje? É um versículo profético. É um versículo profético. Está aqui. Eu vou voltar ao discipulado que eu tive com o meu sobrinho ontem.
porque eu fui discipulado por ele ontem. Ele falou assim, quando eu crescer eu quero ser um pouco igual ao Pedro. Eu falei, um pouco? Por que um pouco? Só um pouco. Eu falei, rapaz, meu filho é um mau exemplo. E eu fiquei encafifado com aquilo. Falei, que isso é só um pouco parecido com o Pedro, porque eu quero ser parecido com o Pedro, que sou pai. Aí, só um pouco, ele, só um pouco. Bom, mas pelo menos um pouco, né? Ele falou, não, eu não quero ser parecido com o Pedro. Eu falei, rapaz, tinha só um pouquinho, agora ele desistiu. Acho que ele falou assim, é porque o pai do Pedro é tão chato, que se o Pedro for igual ao pai dele, essa parte eu não quero também. Então, eu não quero parecer com o Pedro. Eu falei, mas agora eu não estou entendendo, você não quer ser parecido com o Pedro? Ele falou, não. Você não quer ser parecido com ninguém? Ele falou, com ninguém. Com ninguém? Não tem ninguém que você olha, que você fala assim, eu gostaria de parecer com ele? Ele falou, não, ninguém. Tem certeza? Não, eu não quero parecer com ninguém. Ninguém mesmo? Ele, não, ninguém. Eu falei, tá. Porque eu quero parecer com Jesus. Ele falou, era isso que eu ia dizer. Eu falei, mas como assim era isso que você ia dizer? Você falou que não quer parecer com ninguém? Não, mas eu ia dizer Jesus. Eu falei, mas eu perguntei um monte de vezes para você. Aí ele falou, mas eu quero parecer com Jesus. Ele não ficou abalado pela minha... Aí ele falou assim, em algumas coisas eu quero parecer com Jesus. Aí eu falei, por quê? Porque eu não vou conseguir fazer os milagres que ele fez. E aí chegou a minha parte, né? Eu tenho que falar alguma coisa que presta para o menino, só ele ministra na minha vida. Aí eu falei, não. Se você se parecer com Jesus, a palavra dele diz que você vai fazer os milagres que ele fez e coisas ainda maiores você vai fazer. Aí ele, E aí o silêncio reinou por uns 30 segundos, porque a gente conversa muito. E aí ele ficou quieto. Eu falei, você entendeu? Entendi. E ele entende mesmo, né? Meu Deus, misericórdia. Ele é muito inteligente. Mas a gente estava conversando sobre as coisas do reino. E quantas vezes não viraram para você e falaram assim, viu? Vamos, você pode operar milagres. Você pode fazer o que Jesus fez e coisas maiores que Jesus fez. Aí você fica lá em casa testando. Já ficou em casa testando? Fica lá testando. Não, eu vou orar pelo meu patrão. Não, eu vou chegar, vou orar pela minha professora. Não, eu vou expulsar o demônio da minha mulher. Não ri não, você se compromete. Vou expulsar o demônio da minha mulher, vou expulsar o demônio do meu filho, vou expulsar o demônio do meu pai. Vamos colocar todo mundo no rolo aí, né, para não ficar só feio para as mulheres. Não, porque eu vou fazer, porque não, agora eu tenho poder, eu tenho autoridade. Que poder e que autoridade? Vem da onde? Vem da onde isso? Isso aí só vem, queridos, através desta conexão que Jesus insiste nesses textos aqui. Jesus insiste em 6 versículos. Jesus insiste em 6 versículos. Eu estou no Pai, o Pai está em mim e nós somos um. Quem me vê, vê o Pai. Ele insiste nessa conexão. Só vem ao Pai através de mim. Ele insiste em mostrar essa conexão, em mostrar essa unidade que ele tem com o Pai. E nós vamos falar de conexão nesses dias, nesses próximos cultos aqui. E eu queria que você entendesse profundamente que Jesus, ele tinha essa conexão, ele mostrou essa conexão, ele viveu essa conexão e ele começou a querer ministrar essa conexão para nós. Aqui no verso 12 ele começou a falar assim, viu? Essas obras aí, vocês também podem fazer. E vocês podem fazer coisas maiores. Porque ele tinha falado das mesmas obras. E aí ele vem e começa a falar de conexão conosco. No verso 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Olha que Ele não nos deixa sós. Ele não nos deixa só. Ele fala assim, viu? Eu quero levar vocês para onde eu estiver. E eu vou pedir ao Pai para mandar um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Verso 17.
o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Lembra que ele estava falando de conhecimento lá atrás? Eu estou tanto tempo com vocês, vocês não me conhecem ainda. Eu estou tanto tempo me revelando, me mostrando a você não me conhece ainda. Ele falou assim, o mundo não conhece, mas quem disse que nós conhecemos? Vivendo o que nós estamos vivendo, quem disse que nós conhecemos? Não conseguimos fazer nada do que ele fez. Nada. E ele coloca lá, amor e obediência. Se vocês me amam, obedecerão. São coisas equivalentes. Para Jesus, são coisas equivalentes. Amor e obediência. Você ouve aqui e ele fala que o mundo não pode receber, porque o mundo não conhece, né? Mas vocês conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. É ele em nós. É Deus em nós, é o Espírito em nós. Ele quer criar essa conexão. Se vocês me conhecem, o Espírito estará com vocês e estará em vocês. Assim como ele falou que eu estou no Pai, o Pai está em mim, o mesmo Espírito habitava nele também. Verso 18, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Eu vivo e vocês também viverão. É ele alinhando essa conexão. Já não sou mais eu quem vivo, Paulo falou, lembra? Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se não sou eu quem vive, eu estou morto. Se não sou eu quem vive, eu estou morto. É Cristo que vive em mim, ou seja, as minhas ações, as minhas decisões, as palavras que eu emito, é de Cristo, é de Deus, é do Espírito em mim. Não sou mais eu quem vivo, não sou mais eu quem decide, não sou mais eu quem fala. Quem fala é Deus, quem fala é Cristo, quem fala é o Espírito através de mim. E é isso que nós temos vivido? É isso que nós temos vivido em casa? É isso que nós temos vivido no trabalho? É dessa forma que nós tratamos nossas finanças? É dessa forma que nós tratamos o nosso ministério? É dessa forma que nós tratamos as pessoas que estão ao nosso redor? É desse jeito? Como seria bom, de fato, viver com esse Espírito? Como seria bom entender que existe um ponto de conexão que Jesus estabelece aqui? É o amor e a obediência. Porque ele diz aqui assim, naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e o quê? Gente, vocês sairão daqui essa noite costurados com esse negócio. Não tem como escapar disso. Não tem como escapar disso. Ou você entende que vocês são um, ou vocês vão embora desse lugar e vão procurar outra coisa para viver. Não tem como. Eu fui ministrar numa igreja ontem que eu falei para Dani, Dani, nunca mais. Eu fechei uma porta. Não fechei porque eu queria. Porque eu fui tão duro. Eu fui tão duro com a palavra, eu falei tanta coisa pesada, tanta coisa séria, que eu saí pelo corredor da igreja assim, ninguém me cumprimentou. E eu fui assim, sabe? Igual, iam passando. De repente eu cheguei no final. Tchau. Tchau, pastor. Tchau. Entrei no carro. Fui embora. Não. 2 me abraçaram. Dizendo, não volte sempre. As portas estão fechadas para você. Não, eu estou exagerando, mas é verdade. As luzes estavam apagadas, eu falei, acende as luzes que eu quero olhar para a cara de vocês. Esse negócio de luz apagada, deixa o povo com sono, o povo vai fechando o olho, não presta atenção, sabe? O organismo vai meio que relaxando. Nem relaxar não, você tem que ficar acordado para ouvir.
Precisamos ouvir essas verdades, precisamos entender esta conexão. O problema é que nós queremos viver coisas sobrenaturais e nós não conhecemos o caminho. Queremos viver coisas sobrenaturais e nós não conhecemos Jesus. Queremos viver coisas sobrenaturais na força da minha carne e da sua carne. Queremos viver coisas sobrenaturais sem entender a conexão de Jesus com o Pai e sem querer viver essa conexão conosco. Porque no final desse versículo ele diz assim, olha, cadê? Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Vocês estão entendendo a evolução deste capítulo, que ele vem falando que ele estava no Pai, né? Ninguém vem ao Pai, aí ele fala que quem olha para ele, olha para o Pai. Você está entendendo? Aí depois ele fala que ele está no Pai. Aí depois ele fala, creiam por causa das mesmas obras. E aí depois ele fala assim, viu, você também pode fazer mesmas obras, está entendendo? Eu fiz as mesmas obras que o Pai, porque eu estava no Pai, creia em mim por isso. Mas se eu estiver em você, ele tentou conectar. E aí ele viu que os discípulos são meio lerdinhos. Ele falou assim, olha, se você me amar e me obedecer, ou melhor, se você me amar, quer dizer que você me obedece, e o conselheiro virá, vai fazer algo diferente na sua vida. E aí ele começa a tentar costurar essa conexão aí neste versículo, e no versículo que segue diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aí ele conecta de novo, o amor com a obediência. Primeiro ele falou, quem me ama, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aí neste versículo ele fala assim, quem obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Quantos não têm a revelação de Jesus? Lê, e cansa de ler. E lê bastante, e cansa de ler, e não entendeu nada. Por quê? Porque não tem a revelação. E por que não tem a revelação? Porque não obedece. Ou seja, não ama. Ou porque não ama, ou seja, não obedece os mandamentos. Quais são os mandamentos? Ame a Deus e ame ao próximo. A Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não amam. Não amam por quê? Porque não obedece. Não tem a revelação. E fala assim, e se você me ama, o Pai o amará. E eu também o amarei. Por quê? Porque eu e o Pai somos um, né? Se você me ama, o Pai te amará, eu também o amarei. E eu me revelarei. Olha, fazer as mesmas obras e ter a revelação é para quem está conectado. Você não vai conseguir viver coisas sobrenaturais sem amor e obediência à palavra. Não vai. Porque é isso que nos conecta. E como que você obedece? Conhecendo. E como que você conhece? Buscando. Vivendo isso. Lugar secreto. Lugar secreto. Intimidade, leitura da palavra, lugar secreto, chorar na presença dele. Fala assim comigo, lugar secreto. Cutuca seu irmão olhando para mim e fala assim, lugar secreto. Não é olhar para ele não, é só para cutucar e olhar para mim. É aquela indireta. Lugar secreto, intimidade com a palavra, busca, leitura. Conhecer e prosseguir em conhecer. Ei, vocês não me conhecem há tanto tempo que eu caminho com vocês, vocês não me conhecem. Vocês não sabem desses segredos aqui, não. Quem me vê é o Pai, vocês não estão entendendo. Somos conectados e eu quero me conectar com você. Quem ama, obedece. Quem obedece, esse é o que me ama. Continua aí. Disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. De novo,
Sabe por quê? Somos meio lerdinhos. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Por que ele não se revelará ao mundo? Porque o mundo não ama, o mundo não obedece. E o Pai também não vai habitar nele, e ele e o Pai não vão habitar nessas pessoas que estão no mundo porque não amam e não obedecem, e não serão revelados a ele, porque o mundo está sob o domínio do maligno. Viu? Mas por que o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo? Porque eu vou me revelar, eu vou habitar naquele que me ama e me obedece. Naquele que vive essas coisas. Habitarei, faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Quem não ama, não obedece. Você tem obedecido? Se você meditar bastante, do versículo 15 ao versículo 24, são 9 versículos. Você vai entender aí que Jesus ele está dando a receita da conexão dele conosco, que já não é só dele. Que já não é só dele. Como o Davi bem me ensinou, é Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Já não é só dele, porque se ele e o Pai são um, e ele vai enviar o conselheiro, e o Pai e ele fará morada, ou seja, é tudo em nós. É tudo em nós. Jesus, nele habita a plenitude da divindade. Se nós temos Jesus, nós temos o Pai, temos o Espírito Santo. E ele começa a explicar, ele explica nesses versículos aqui, qual é como nós conseguimos essa conexão? Amor e obediência. Amor e obediência. Quem ama, obedece. Quem obedece, ama. Nós precisamos viver essa conexão, senão não teremos revelação, senão não viveremos milagres, senão mostramos, presta atenção, se não mostramos para Deus, por conta do que está registrado aqui, que somos do mundo. Porque no final deste versículo que nós lemos, sabe o que ele diz? Ele diz assim, aquele que não me ama, no verso 24, aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. E lá perguntou, por que vai se revelar a nós e não ao mundo? Porque o mundo não ama e não obedece às palavras. Em 1 João capítulo 5, olha lá Foi hoje que eu falei no áudio esse versículo, esse texto? Alguém ouviu o áudio de hoje? Vocês não andam ouvindo o áudio que eu passo, não? Entendi. 1 João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo está sob domínio, sob o poder do maligno. E nós nascemos de Deus. Quando você nasce de alguém, você tem alguma conexão com essa pessoa, sim ou não? Total. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido de Deus é filho dele. Que é nascido da água e do Espírito. E aqui a palavra do Senhor nos diz assim, se você tem essa conexão do novo nascimento, se você vive essa conexão do novo nascimento, você não pertence ao mundo, você não vive na prática do pecado, você se protege, presta atenção, você se protege e o maligno o quê? Não te toca. O maligno não te atinge. Isso se você é nascido
de Deus. Se você tem essa conexão, é a primeira conexão que você precisa ao conhecer Jesus, é viver a experiência do novo nascimento. É viver essa experiência, porque ele já começa a gerar essa conexão no seu novo nascimento. E ele fala assim: agora você é meu filho. E se você é meu filho, você não vive na prática do pecado. Não quer dizer que você não peca. Mas se você peca, você se arrepende. Mas você não vive na prática do pecado. Você se protege, como diz aqui a palavra. E o maligno não vai te tocar. Se você é meu filho, se você é nascido, o maligno não vai te tocar. Porque se você é meu filho, você não está no mundo, porque o mundo vive sob o poder do maligno. Você está entendendo a importância, o benefício dessa conexão com o Senhor? O maligno não te toca. Em Tiago capítulo 4, é um outro texto também tremendo, que fala também dessa conexão. Mas Tiago 4, verso 4, diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Aí não está falando só de adultério na parte sexual, não. Está falando de traição geral. Servir outros deuses, trocar, né? Falando geral aqui. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Você acha que é à toa que ele fala isso? Que o Espírito que habita em nós tem ciúmes? Ele não quer que você fique se contaminando com as coisas do mundo? Porque se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus? Será que isso poderia ficar claro na sua mente? Que as nossas atitudes revelam com quem nós queremos ter amizades? As nossas decisões revelam se você quer ser amigo de Deus ou se você quer ser amigo do mundo. Se você quer se conectar a Deus ou se você quer se conectar ao mundo. Se você quer mostrar para o mundo que você é filho dele ou filho de Deus. A sua atitude, a sua decisão, o seu modo de se expressar, gritando, calmo, paciente, manso, domínio próprio, irado, mostra, amigo, de quem você é. E aí ele continua dizendo assim, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, e ele fala, depois de falar assim, reconhece que você está errado, reconhece que você é amigo do mundo, reconhece que você precisa mudar. Portanto, verso 7, submetam-se a Deus. O que significa se submeter? Obedeça, cara. Obedeça. Quando você é submisso ao seu chefe fala, viu, vai lá e pega aquilo. Você faz o quê? Obedece. Vai lá e faz. Quando Jesus fala para você, fala assim, viu, não fale desse jeito com o seu marido, não fale desse jeito com a sua esposa. Se você é submisso a Deus, você não fala. Olha, ensine o seu filho, não seja negligente. Se você é submisso a Deus, você ensina. Se submeter a Deus, sabe o que significa? Obediência. Voltamos lá para João capítulo 14. Amor e obediência, obediência e amor. Isso gera conexão. Ele fala assim, olha, foge dessa vida de pecado. Não fica adulterando, não fica com amizade com o mundo, foge disso daí. E Deus vai te dar a graça. Submeta-se ao Senhor, obedeça ao Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Continua o texto dizendo aí, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas não fica tentando resistir ao diabo sem se submeter a Deus. Tem gente que está invertendo as coisas. Tem gente que não está vencendo o maligno. Não vence o maligno por quê? Porque está tentando na carne. Ô meu irmão, carne por carne, foi o diabo que inventou esse negócio de carne aí. Ele que fortalece esse negócio. Não vai querer brigar com ele na carne, porque essa é a arma mais forte que ele tem.
Contra você mesmo. Contra você, porque ao ser tentado, não diga, eu sou tentado pelo Senhor. Não, nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. E o diabo ele vem e ele joga aquilo que sobre a nossa ganância, sobre o nosso egoísmo, sobre a nossa fantasia, os nossos sonhos, ele começa a jogar em cima daquilo. O diabo conhece suas fraquezas. Não tenta brigar com ele, não. Você só consegue resistir ao diabo se você estiver conectado ao Senhor. Se Ele habitar em você, se Ele estiver revelado a você, se Ele estiver morando em você, se Ele estiver vivendo através de você, aí você pode resistir ao diabo e o diabo vai fugir de você. Olha que interessante, o diabo não pode te tocar, se você tem a conexão de ser nascido de novo. Se você obedecê-lo, se submeter a Ele, Ele vai fugir, você vai pôr o diabo para correr. Aqui em 1 João, volta lá em 1 João, no capítulo 2. Olha que tremendo isso. Lê em casa todo o texto, que eu já estou com o meu horário avançado. Lê em casa todo o texto, eu quero ler só um versículo com você aqui. 1 João, capítulo 2, verso 14. Deus vai falar com você, tá? Com você. Olha o que ele diz aqui, ó. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Alguém aqui é filho? Alguém aqui é filho? É filho? Ele diz assim, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Alguém aqui é pai? Talvez você não seja filho, mas talvez você já é pai, né? É pai? Que bom. Deus está falando para você aqui. Aí ele dá uma mamata aí, né? Fala para os jovens. Vai que alguém está panguando aí, não está entendendo nada. Ele fala assim, ô jovens, que você acha que você não é filho, aí você pecou e já tem um filho fora do casamento, você não sabe mais o que é. Então você é jovem, você acha que você é jovem? Então vem aqui, jovem. Eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Ó, filhinhos, vocês conhecem o Pai. Pais, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Quem é desde o princípio? Jesus. João capítulo 1. Ele é desde o princípio. Filhinhos conhecem o Pai. E pais, vocês conhecem Jesus. E jovens, porque vocês são fortes. E aí, ele para aqui, porque a nossa força vem do Espírito Santo. Atos 1, 8. Recebereis o quê? Poder. Ao descer sobre vós quem? Pronto. Filho, pai, jovens, pai, Jesus, o Espírito Santo. E aí ele vem numa segunda parte, que ele não fala só com os jovens. Ele fala com todos. Uma segunda, não, uma terceira, uma quarta, sei lá que parte que essa é a quinta parte. E ele diz assim, e em vocês a palavra de Deus permanece. Em vocês quem? Filhos, pais e jovens. Ele fala, e em vocês a palavra de Deus permanece. Tem muita gente que cata esse final de versículo e fala que isso é só para os jovens. Usa isso só para os jovens, mas não. Ele fala assim, em vocês, que conhecem o Pai, que conhecem Jesus, que são fortes por causa do Espírito Santo, a palavra de Deus permanece. E cadê, onde está aí? Aí já está tudo em letra, em caixa alta, né? Na minha Bíblia, palavra está escrito em letra maiúscula. Você tem Bíblia normal aí? Tem? Está escrito em letra maiúscula? Tá? Na minha Bíblia, palavra está escrito em letra maiúscula. Sabe por quê? Porque essa palavra aqui é a palavra lá de João capítulo 1. Quem é a palavra? Quem era o verbo? Essa é a palavra que está em todos nós. Esta palavra, em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno.
Olha, conhecendo Jesus, conhecendo o Pai, sendo forte, porque somos habitação do Espírito Santo, e a palavra permanecendo em nós, ou seja, Jesus em nós, vencemos o maligno. A nossa conexão faz com que o diabo não nos toque. A nossa conexão, através do nosso novo nascimento, faz com que ele não nos toque. A nossa conexão, através da confissão dos nossos pecados, do nosso arrependimento, né? Como diz lá em Tiago, e obedecendo, através da submissão a Deus, faz com que o diabo fuja. E a nossa conexão, através da palavra em nós, faz com que a gente vença o maligno. Olha para mim aqui. As suas desculpas acabaram. Porque se você estiver conectado, através da obediência, através do amor, estiver conectado através da palavra, o diabo já não consegue mais nada. Sim ou não? O diabo já perdeu a moral. Ele já não tem mais nada. Se você estiver conectado, através dessas situações aqui, de amor e obediência, você pode acreditar que todas as coisas na sua vida cooperam para o seu bem, porque tudo vem de Deus. Não é possível que isso venha de Deus, vem de Deus. Não é possível que essa guerra, essa tribulação vem de Deus, vem de Deus. Bom, se não vem de Deus, vem do diabo. E se vem do diabo, você não está conectado com Deus, aí você está no mundo. Você tem amizade com o mundo. Eu nunca vou conseguir passar em um culto, todos esses princípios aqui para você. E no culto que vem eu tenho outras coisas para falar. Mas eu preciso que você medite na sua casa isso. Amizade com o mundo, viver na prática do pecado, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, essas coisas fazem com que você seja do mundo, e Ele não vai se revelar a você. Presta atenção aqui, Jesus não se revela, Ele não se revela aos do mundo, porque Ele não habita nos que estão no mundo. Ele só se revela aos seus, que o amam e o obedecem. E se você vive essa conexão, o inimigo não te toca. Se você vive essa conexão, o inimigo vai fugir de você. Se você vive essa conexão, você vai vencer o inimigo. Inimigo, maligno, diabo, Satanás, seja quem for. Se você vive essa conexão, Ele em você, Ele através de você, faz com que você seja mais do que vencedor. Mas o que eu estou vivendo é fruto do quê? É Deus tentando te consertar, tentando te alinhar, tentando te aproximar, porque Ele é justo. De Deus não se zomba, aquilo que você planta, você colhe. É Ele tentando te trazer para perto, é Ele tentando, tudo vai cooperar para o seu bem. Descansa. Ah, não, é o diabo. Se você acha que é o diabo, é porque você não está conectado. É porque você precisa estudar muito o que foi ministrado aqui hoje. Muito o que foi ministrado aqui hoje. Meditar muito em João capítulo 14. E entender o quanto Ele é conectado. E entender o quanto Ele quer que sejamos conectados. E entender como Ele quer que sejamos conectados. Para você sentir o benefício de não ser mais você quem vive, mas Cristo que vive através de você. Para de dar crédito para o diabo. Para. Ai, o inimigo está se levantando. Por que o inimigo está se levantando? Sua preocupação deve ser se conectar. Através da obediência à palavra. Ah, mas o que eu obedeço? Leia, busque, entenda, se conecte. Você não faz ideia do que você pode viver, do sobrenatural que você pode viver, entendendo estes princípios de hoje. Eu peço que você medite nesses textos. João capítulo 14, 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 5, Tiago capítulo 4.
E voltando lá para João capítulo 14, lembra como ele começou nos primeiros versículos? Ele diz assim, para encerrar, eu quero ler aqui contigo. Não se perturbe seu coração. Não fica perturbado. Alguma coisa está te perturbando aí? Ei, não se perturbe. Não se perturbe. Se está te perturbando, isso não pode acontecer. Se vem do maligno, busca conexão. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Eu vou preparar-lhes um lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Quem disse que você está sozinho nessa? Quando você lê lá em Tiago que o Espírito que habita em você tem ciúmes. Você já testou os ciúmes de marido, de esposa? Testou o ciúme de pai, ciúme de namorada? Porque está carente, quer testar o amor de alguém. Deixa eu ver se tem ciúmes de mim. Né? A palavra de Deus confessa, o Espírito tem ciúmes de você. Ele não quer te dividir com o mundo, ele não quer te perder para o pecado. Ele não quer que o inimigo toque em você, ele não quer que o inimigo domine você. Ele não quer que você se perca no mundo. Eu te levarei para mim. Para que você esteja onde eu estiver. Eu quero você perto de mim. Para sempre. Para sempre. Você não está sozinho, Ele não te abandonou, Ele não quer te deixar. Aí Tomé entra, aí no versículo 4 ele fala assim, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho. Não é a religião que é o caminho. A religião é um lixo que o homem inventou. Você quer saber o que é religião? Medita lá em Tiago capítulo 1, aí você vai ver o que é religião. Religião é coisa de homem, é uma coisa mais nojenta. Estou falando de Cristo. Estou falando daquele que veio, sofreu, deixou o exemplo para que possamos seguir os seus passos, como diz lá em Pedro. Ele foi perseguido, mas nem se manifestou, não se defendeu. Ele não precisa disso, ele não precisa de vingança. Ele entregou-se ao que julga justamente, ele entregou-se ao Pai, falou assim, Pai, cuida da minha vida, não tem nada a ver com isso. Esses que estão me perseguindo, esses que estão contra a minha vida. Eu vim aqui para cumprir a minha missão, para todos que o Senhor me deu, eu proteja. E eu estou preparando uma morada para levar você para mim. E vou te dizer, onde eu estiver, você estará comigo. Será que isso não te motiva? Andar nesse mundo e ver que as coisas estão acontecendo tudo errado, você fala assim, pode acontecer. Jesus está preparando um lugar para mim, para a eternidade. Eu não preciso nem ficar focado nessa parada aqui. Não, mas você vai perder o emprego. Não, mas se você continuar assim, com a saúde desse jeito, você vai morrer. Bora morrer então. Se eu morrer, morri. Mas eu tenho uma convicção, Jesus está preparando para mim uma morada. Ele vai me levar para Ele. Eu estarei onde Ele estiver para a eternidade. Porque o conselheiro e o consolador aqui para este mundo é o Espírito Santo que quer habitar em nós. E quando nós enfrentarmos alguma situação difícil, Ele vai falar assim, ei, para, deixa, não se levanta não, se manifesta não. Fica quietinho aí comigo, fica comigo. Eu em você, você em mim. Estamos juntos. Eu em você e você em mim, vamos parar. Mas eu não admito isso. Admite sim, admite. Fica quieto. Deixa a vingança para o Senhor. Deixa a vingança para o Senhor.
Entrega para Ele. É verdade, eu estou até mais calmo. A proposta é essa. Mas estão me fazendo de bobo. Você não leu o que fizeram comigo? Você não conhece? Você está precisando conhecer um pouquinho mais. Porque quando você conhecer, aí você vai ver que somos um. O que eu passei, você vai passar também. Assim como o mundo me odiou, vai te odiar. Você quer ser diferente? Então você vai ter que ser amigo do mundo. Mas lembre-se, qualquer ponto de conexão com o mundo é inimizade contra Deus. E eu vou deixar você pensando nisso, porque Ele está preparando um lugar para te levar com Ele. E onde Ele estiver, Ele quer que estejamos lá. Eu sei que eu teria uma eternidade ao lado dele. Eu não sei não se eu vou querer olhar para a tua cara. Talvez depois de uns 1500 anos, eu olho e falo, Fernanda, você é por aqui? Eu passei 1500 anos contemplando Jesus. Como eu queria ficar olhando para a face dele. Queridos, eu vivo sonhando com este momento. Eu vivo sonhando com a volta dele. Eu vivo sonhando com a concretização deste sonho. Porque Ele não vai vir assim, sozinho e chamando uma multidão, não. Eu tenho certeza que Ele vai chegar para mim e vai falar assim, e aí? Vambora, Rê. Não vai me chamar de Renato. Eu não gosto que me chamem de Renato. Vambora, filho. Eu vim te buscar. Ei, mas e o resto? Cara, você crê nisso? Ele vai chegar em você e vai falar assim, vambora, Gu. Vambora, filho. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Ele não vai vir sozinho perante a multidão. Filhos. Não. Se Ele habita em você, Ele se revela a você. Não é assim? Se Ele habita em você, Ele se revela a você. Se Ele habita em você, Ele se revela a você. Ele é revelado a você, Ele é revelado a você. Talvez a você não, até que você se conecte a Ele. Mas quando Ele voltar, eu vou ouvir meu nome. Eu vou ouvir aquela voz suave falando, filho, vamos. Eu vim te buscar. E eu acho que minha cabeça vai entrar em parafuso. Eu falo assim, cara, era este momento que eu esperava. Ele ficou preparando lá um lugar para mim. Ele me ama mesmo. Disse que viria e veio. Disse que morreria e morreu. Disse que ressuscitaria e ressuscitou. Disse que vai voltar. O que você acha? Ele vai voltar.